Olá, gente, muito boa noite. Estamos aqui hoje iniciando essa nossa primeira entrevista com um candidato a deputado federal. Já vou apresentar ele daqui a pouquinho, mas eu quero falar inicialmente, começar aqui explicando para vocês, né, que a gente está iniciando hoje uma sessão. Nós temos alguns candidatos já agendados para essas próximas 2 semanas. A maioria das nossas entrevistas já agendadas vão ser às 21 horas. Algumas vão ser às 19 horas. Então, eu quero dizer, começar dizendo primeiramente o seguinte: é, a gente está entrevistando alguns candidatos, isso não necessariamente quer dizer que a gente oficialmente apoia esses candidatos. Os candidatos que a gente está entrevistando são candidatos que demonstraram apoio oficial aí ao homeschooling, educação domiciliar. Esta é uma briga. Né? Não estou vendo. André, está me ouvindo? Tô Tá, eu acho que vendo. agora foi. Então, esta é uma briga que a gente tem agora, né, pela legalização, por uma legislação, né, já que o STF disse que o homeschooling seria possível, desde que houvesse uma legislação específica. Então, a gente está iniciando essa série de entrevistas com esses candidatos para ouvir a palavra deles, né, o que eles têm a dizer sobre isso. Então, eu quero iniciar dando boa noite ao André Machado. Boa noite, André. Boa noite, Wesley. Boa noite a todos. Bom, o André, ele é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro. O André, ele vai falar um pouquinho mais agora sobre ele, mas uma coisa muito bacana, eu acho que foi importante a gente começar essa série com o André, porque ele é um pai homeschooler, né? Eu acho que esse é um fato interessante e importante também, porque certamente demonstra que o apoio dele para a causa da educação domiciliar é forte, né? Ele tem interesse pessoal na causa. Então, André, fala para a gente um pouco sobre você, o seu número. Acho que é importante também falar o seu número na urna, né? Sim. Bom, boa noite, Wesley. Boa noite a todos. Eu sou André Machado. Vou falar um pouquinho de mim rapidamente, para todo mundo me conhecer um pouquinho melhor, né? Eu sou cristão já há décadas, sou casado, tenho 3 filhos, tenho uma trajetória aí de quase 30 anos na gestão pública, como atividade típica de Estado. Fui militar durante 8 anos e quase 22 anos aí como auditor fiscal, que eu sou da Receita. Comecei novo, né? Por isso que eu tenho essa trajetória tão longa, né? Mas eu sou um pai homeschooler, e assim, acho que isso foi o que você falou, né? Me traz assim, não apenas de um apoio teórico de alguma coisa que eu acho que é bom só por teoria. Eu estou empenhado em sair nessa trilha aí, do homeschooling. Depois a gente explica com calma. Mas por que eu me candidatei, né? Eu acho que eu estou resumindo essa minha história de candidatura com uma palavra, né? Com indignação. Na verdade, eu tenho estudado muito, lido muito sobre o Brasil, e mais recentemente, com a minha atividade de auditor, eu não só li e não só estudei, eu vi de dentro o que está acontecendo com o país, né? Então, eu acordei um dia e resolvi arregaçar as mangas e falar: olha, eu quero aumentar a minha esfera de atuação. E aí veio a história da candidatura. Hoje eu estou num partido grande, graças a Deus eu consegui a legenda. O meu número é o 2504 de campanha. E, assim, bem resumidamente é isso, né? Muito bom. André, fala então, acho que você já falou um pouquinho aí, como o pai homeschooler tem um óbvio, né, interesse É. no, na causa, mas fala então como é que você fala sobre o seu apoio com o homeschooling e como, caso eleito, né, como que você vai atuar lá na Câmara Federal em favor da educação domiciliar. Uhum. Bom, primeiro assim, na verdade, o ser um pai homeschooler é porque eu acredito piamente que é um modelo de educação vencedora. Então, isso é um fato.
Outro fato o que eu acredito em matéria de Estado, até eu falo com muita naturalidade, porque eu tenho uma atividade típica de Estado durante muitos anos, né? Eu creio que o Estado não deve interferir nas opções das famílias de educarem seus filhos. Isso é um ponto importante. E o fato de eu achar que o homeschooling é uma educação vitoriosa, eu acho, por isso que eu estou com meus 3 filhos nisso, não quer dizer também que eu acho que todo mundo tem que ser um homeschooling. Eu acho que é uma opção de família, uma opção bem específica, e cada pai tem a opção de escolher onde quer educar melhor o seu filho. Isso é um ponto. Quanto ao apoio da legislação ao homeschooling, é claro que a gente não pode falar de ideias assim, sem falar da ANED, sem falar da COP. Então, assim, o que eu penso uma vez eleito, e se Deus quiser eu serei, eu tenho alguns pontos que me deixam bastante otimista nessa evolução da legislação, do aparato regulatório. Eu estou no partido grande, que é o Democratas, que muito provavelmente vai fazer uma bancada grande, e eu creio que teremos um trânsito relativamente bom nessa discussão. Já sei que assim, vai contar com o apoio parlamentar de muitos. Então, assim, eu já penso no dia 8, pós-eleição, já começar esse movimento político, que virou um movimento mais do que nunca político, já ganhar apoios, né, para a gente dar sequência nessa parte regulatória. Especificamente, eu creio que a ANED pode ajudar muito, como parceiro, dizendo assim, já anos de atuação e anos de estudo, fazer uma regulação que seja boa para todos, né? Então, eu pessoalmente, eu gosto muito do que acontece no Texas. Eu acho que é uma regulação boa, uma regulação onde o Estado não avança além do que deveria, e, ao mesmo tempo, traz assim, aquele conceito de mensurar o que está acontecendo com as crianças, não por uma imposição de Estado, metendo a mão dentro da casa das famílias, mas por meio de provas e de testes, que vão balizar se a educação está indo no caminho certo ou não, e fazer as correções devidas em função disso, né? Muito resumidamente. Se você quiser perguntar mais coisa mais específica, eu estou aqui à disposição. Não, eu entendi. É importante. Eu acho que esse é o caminho mesmo, né? A gente tem que formar, né, uma bancada que esteja sensível a esta ideia, a ideia do homeschooling, da educação domiciliar, das liberdades da família, os valores familiares. E isso eu acho que é o mais importante, como você disse, né? E aí então trabalhar junto com essas pessoas que vão estar lá, os deputados e os senadores, né? Que vão estar junto com você, se Deus quiser, dar tudo certo, lá na Câmara. Eu queria te perguntar o seguinte também. A gente entende que, não só a nível federal, mas também em nível estadual e municipal, é possível algum trabalho com isso, né? Você sendo eleito como deputado federal, você acha que você teria algum poder, alguma força para ajudar também os seus colegas deputados estaduais e vereadores a trabalhar no sentido de leis regionais da educação Olha, domiciliar? essa pergunta foi excelente, Wesley. Eu tô numa situação que é uma situação bastante favorável, porque eu estou no Rio de Janeiro, né? Cada estado vai ter uma realidade diferente. Aqui no Rio de Janeiro, muito provavelmente, meu partido vai fazer o governador, que já está em primeiro lugar nas pesquisas, e muito provavelmente vai fazer uma bancada de deputados estaduais também grande e forte, né? E eu já conheço alguns deles, tenho um trânsito bom com eles. Acredito eu que, uma vez eleito, e aí eu estou realmente confiante nisso, estou bastante confiante que se Deus quiser, chegarei lá. Algo que pode facilitar bastante é essa bancada grande que o meu partido vai fazer e o próprio governador, né? Então, assim, é questão de aquela composição política natural, mas eu acho que aqui no Rio de Janeiro, especificamente, temos um caminho bastante favorável, eu estou bastante otimista em relação a isso, por conta dessa conjuntura política que se desenhou nos últimos tempos, nas últimas semanas, né? Do candidato do meu partido, que é o Democratas, já meio que se distanciando da liderança do governo, né? Então, assim, quanto a isso, eu acho que aqui no Rio de Janeiro a gente está num caminho bastante, eu estou muito otimista com essa história toda.
Bom, isso é importante, né? A gente tá otimista. Não é simples também, né? É também Não, importante dizer que não é simples, mas tem, a gente tem sentido, né? Ventos favoráveis aí em favor da educação domiciliar, mesmo porque as pessoas têm interesse em melhorar a educação de uma forma geral, né? sim, claro. Numa das suas respostas, você falou sobre a ANED, e eu quero dizer, só para quem não sabe, a ANED, a Associação Nacional de Educação Domiciliar, é a associação que representa, em nível nacional, as famílias educadoras no Brasil, e tem feito um trabalho excelente em todos os sentidos aí, em busca de uma legislação. Agora também a gente viu, nessas últimas semanas lá no STF também, eles fizeram um trabalho realmente muito bom, né? E eu só aproveitando aí o gancho, quem está assistindo a gente, famílias homeschoolers, aqueles que apoiam a educação domiciliar, se vocês quiserem ajudar, né, a causa também, uma boa maneira de fazer isso é através de associação, associando-se à ANED, ou até mesmo fazendo doações para que a ANED possa continuar este grande trabalho que tem feito até agora. André, deixa eu te perguntar. Então, mais uma vez, estamos aqui entrevistando o André Machado, que é candidato a deputado federal pelo Rio de Janeiro, pelo Partido Democratas. O número dele é 2504. Ele é pai homeschooler, isso que eu achei muito bacana. Seria muito, muito interessante a gente ter um pai homeschooler na Câmara dos Deputados. Eu acho que essa é uma oportunidade interessante para a comunidade homeschooler no Brasil. Mas, André, claro, a gente sabe que o seu trabalho não vai se resumir apenas ao homeschool. Claro. Vamos falar então um pouco um assunto que é relacionado ao homeschool diretamente, que é a educação. Você certamente tem outras propostas com relação à Sim, educação claro. escolar também, né? Você quer falar um pouquinho sobre elas? Sim, na verdade, sim, esse tema de educação é um tema que eu gosto muito, né? Já há algum tempo que também sou professor, não de criança, né? Eu sou professor de uma escola de governo, dou aula de gestão pública já há bastante tempo. Então, assim, a educação é um tema que eu gosto muito. Educação no Brasil, para mim, virou uma verdadeira tragédia. Assim, é uma hipérbole de maus feitos, né? Então, antes de falar um pouco da proposta, é bom contextualizar por que eu acho isso, né? Na verdade, assim, vamos falar de orçamento, por exemplo. O orçamento da educação a nível federal saltou nos últimos 15 anos de 43 bilhões para 130 bilhões. E muito se fala assim, mais recursos para a educação, mais recursos para a educação. Claro, tem lá as imposições constitucionais, né, os 25% que os municípios, os estados têm que ter, os 18% da União, mas o fato concreto é que nesses 15 anos da pretensa pátria educadora, muito se gastou e os resultados foram absolutamente catastróficos, né? O último relatório do Banco Mundial que eu vi, foi agora em fevereiro desse ano, fala que o Brasil precisa de séculos. Quando eu li, assim, eu fiquei até assim, assustado, né? Caramba, séculos, séculos mesmo, para alcançar o nível dos países que estão mais desenvolvidos. Então, você vai no exame PISA, por exemplo, de 65. O exame PISA é um exame que mede a qualidade de ensino, né, de diversos estudantes no mundo todo. Então, o último que teve foram 65 países, o Brasil ficou em 64. Então, assim, é uma catástrofe anunciada por vários motivos. Então, são esses motivos que seriam o foco da minha atuação como parlamentar lá. Por exemplo, muito se investiu, mas com foco totalmente desvirtuado. Então, se você for olhar de uma forma comparativa, o Brasil gasta quase igual aos principais países da OCDE, só que com foco totalmente desvirtuado, não no aluno, mas sempre numa atividade meio, não na avaliação do professor, mas com um dinheiro que muitas vezes foi mal gerido, e atualmente a gente pode até falar de corrupção também, assim, má gestão, corrupção, falta de foco. Então, assim, isso tudo tem que ser combatido de uma forma forte, né? Porque a gente não pode resumir o problema com falta de recursos. Não é isso, na minha avaliação. Na minha avaliação, a gente tem que começar a pensar em gerir, no caso, a nível de executivo, né? Eu, enquanto parlamentar, eu vou estar me empenhando, até pela minha formação de auditor fiscal durante anos, fiscalizando isso e tudo, para ver se, de fato, está indo numa trilha adequada, né? Então, assim, essa falta de foco, na minha avaliação também, foi uma transformação
daquilo que deveria ser, que é formar estudantes inteligentes, estudantes que têm uma visão crítica do mundo, um pensamento discursivo, que sabe avaliar as coisas que lhes são apresentadas, para formar pessoas politicamente corretas, bons cidadãos, bons profissionais, muitas das vezes com viés ideológico fortíssimo, a verdade é essa. Então, assim, o pano de fundo é esse, né? Má gestão, falta de foco e, muitas das vezes, uma educação voltada para formação política do que uma formação intelectual dos estudantes. O que fazer? Que é isso que importa, né? Eu acho que a gente podia passar aqui horas falando sobre isso e eu não ia esgotar. Então, o que eu tenho resumido sobre essa história do que fazer é uma base. A base que pode parecer simples, mas que na Lei de Diretrizes e Bases, que regula essa história toda, não está muito focado nisso, que é o quê? Privilegiar aquilo que nós estamos sendo mal avaliados durante anos, que é o quê? Saber ler, mais simples que possa parecer, mas privilegiar essa questão da leitura, da escrita, privilegiar a oratória, fazer com que as crianças saibam se expressar, saibam se comunicar, e, acima de tudo, esse pensamento discursivo, né? O pensamento de avaliar as situações críticas de uma forma crítica, né? Então, assim, toda e qualquer educação tem que ter, na minha avaliação, essa base, privilegiar esse tipo de coisa. De que forma? Os meios, né? Aí vem essa história de oferecer educação. Uma educação mais tradicional, para aqueles que assim desejarem, que seriam as escolas mesmo, investimento forte nas escolas, nos professores, meios para que eles exerçam o seu magistério. Isso é um ponto. Outro ponto é essa educação à distância, que as pessoas às vezes entendem mal, né? Essa história, educação à distância. O exemplo que eu dou, Wesley, é o exemplo do Colégio Militar, que tem poucas pessoas sabem disso, mas eles têm uma plataforma digital que oferecem aos alunos dos militares que vão, por exemplo, servir em fronteiras, servir no exterior, que não teria contato com as escolas tradicionais. Então, são oferecidos o que a eles? Ensino à distância. Então, é uma situação bastante pontual que ele é oferecido, mas uma educação de bastante qualidade. Então, por que não utilizar esse meio também como forma alternativa de educação? E, por fim, a educação domiciliar, né? Que, para todos aqueles que desejarem, sabemos que não é para todos, sabemos que nem todas as famílias vão optar por isso. Até as estatísticas dos Estados Unidos mostram que o percentual bem pequeno da população, que 3%, 4%, mas que, quando eu falei lá no início, que eu estou convicto de ter que é uma educação vitoriosa, porque eu estudei todas as estatísticas lá dos Estados Unidos. As famílias que assim desejaram e colocaram seus filhos na educação domiciliar, os resultados são absolutamente fantásticos, né? De uma forma relativa, né? Então, assim, resumidamente é isso. Eu acho que essa base de educação, os diversos meios, e um ponto, para mim, que é básico. As famílias têm que ter a autonomia de escolher onde querem educar seus filhos. O Estado não tem o direito de ficar, na minha avaliação, não tem o direito de ficar se metendo em assuntos que é único exclusivamente de escolha dos pais, né? Que são absolutamente os responsáveis principais pela educação dos seus filhos. Muito bom. E com relação ao homeschool, você pode falar com propriedade, né? Os resultados, com certeza você tem bons resultados na sua casa e pode falar sobre isso, né? Sim, claro. Aí vem a parte prática, né? Que, na verdade, isso tudo para mim... tá ouvindo, Wesley? Você congelou aí. Alô? Oi, tô aqui, Oi, pode tá falar. ouvindo? Ah, tá. Na verdade, assim, aí vem não é só um discurso teórico, né? A gente está está utilizando os nossos meios, né? E aí tudo isso que eu falei, na verdade, é a aplicação prática daquilo que a gente tem estudado como sendo um bom modelo de educação. E aí acho que cada um tem o seu, mas tem aqueles pontos que são comuns a todos, né? Que seguia também algumas pontos básicos de educação, mas, no geral, o que eu privilegio aqui em casa, e até a própria palavra inteligente, né? Vem do interlegere, né? Que é aquela pessoa que tem a capacidade de enxergar além do que lhe é mostrado.
Então, assim, o ponto básico aqui na minha casa, e é o que eu quero para meus filhos, é que eles consigam enxergar a verdade. Tem uma passagem bíblica que fala que conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, assim, na verdade, a verdade que ele está falando é Cristo, mas o que eu vejo que a educação, nos últimos 15 anos, dessa derrocada toda, o desastre maior, na minha avaliação, foi impedir que os alunos consigam analisar criticamente a situação que lhe é mostrada, impedindo deles verem a verdade da situação. Então, assim, tudo o que eu tenho privilegiado é isso, desde estudar matemática, estudar português e qualquer matéria que está sendo ministrada aqui, tem sempre um foco, é o seguinte, a busca pela verdade. Muito bom. E esse é o fator mais importante. Com certeza é o que a gente deve buscar na educação, tanto a educação domiciliar quanto a educação escolarizada. Né? Liberdade para as famílias escolherem onde estudar, onde colocar seus filhos para estudar, se na casa, se na escola, em qual escola, né? Liberdade para as comunidades e para as escolas também escolherem seus currículos, né? Para que não seja uma coisa também engessada, padronizada, empurrada goela abaixo. Eu acho que realmente concordo com você, esse é um caminho para seguir. André, eu gostei muito da sua participação, eu acho que foi importante, e eu queria agora dar alguns minutos para você aí, para que você se despeça e deixe o seu recado final. Ok, bom, primeiro foi um prazer estar com você aqui, o Wesley está com todo mundo assistindo aí essa primeira da série que vai ter de entrevistas, né? Falar que essa minha entrada na política, eu sempre falei o seguinte, olha, eu não quero ser político por ser. Então eu recusei uma vaga de deputado estadual, falo para as pessoas que estão me apoiando, que não são poucas, né, e que essa confiança vem por conta desse apoio crescente. Eu creio realmente que no dia 7 eu seria um pai homeschooler e um deputado eleito, já trabalhando pela causa, nossa causa. Mas eu falo que eu entrei na política e quis ser deputado federal por conta de que todos os grandes temas que a mim me são muito caros e que eu quero lutar a favor, educação e outros temas ligados à família. E eu costumo dizer, eu gravei um videozinho para mandar para os meus apoiadores dizendo o seguinte, eu sou 100% pela família e 100% pró-vida. É isso que eu sou. Então, assim, na verdade, a luta pela educação, a luta pela família, a luta pela vida, nessa discussão translocada que está o mundo todo, e o Brasil mais ainda, para isso que eu estou aí para lutar. Na minha campanha tem lá todos os vidinhos falando assim, olha, a sua ideia, a sua voz, o seu voto. Então, assim, o André Machado, ele é uma pessoa, um cidadão, assim como todos vocês, que está indignado, assim como todos vocês, e que resolveu ir à luta, né? Ir à luta para travar o bom combate, lutar por aqueles temas que me são caros e que, na minha avaliação, sustentam uma sociedade saudável. Então, assim, todas essas ideologias nos últimos tempos que vêm se perpetuando no Brasil, notadamente que veio nesses partidos de esquerda, são ideologias que absolutamente eu abomino, quase todas, e eu quero lutar no Congresso Nacional, que é ali que é o campo de batalha que eu escolhi. Então, eu não quero ser político por ser, eu quero ser político para lutar. E se todo mundo que estiver ouvindo identificar que as minhas ideias são as mesmas, pode ter certeza que eu seria a voz de cada um deles lá no Congresso Nacional. Perfeito. Muito obrigado, André. Mais uma vez, André Machado, candidato a deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro. Além de apoiar o homeschooling, mais do que isso, ele é um pai homeschooler e está concorrendo pelo Partido Democrata sob o número 2504. Certinho? Certinho, muito obrigado. André, muito obrigado. Obrigado por vocês que assistiram até aqui, gente. Boa noite. E homeschooling é legal. Tchau, boa noite.